Imagens Podcast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Imagens, a Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Esse é um meio de divulgação e compartilhamento do conhecimento jurídico produzido no âmbito da escola, com todos os magistrados e demais profissionais do direito. Meu nome é Aline Lazaron, sou juíza federal substituta, e nesse episódio tenho a honra de entrevistar a desembargadora Vânia Hack de Almeida, integrante da 3ª turma do TRF4, onde foi relatora e autora do voto condutor do primeiro precedente jurisprudencial a respeito da efetividade prática dos acordos de leniência previstos na Lei 12.843 de 2013, a Lei Anticorrupção. O acordo de leniência da LAC, como é conhecido, é o tema deste podcast. E, por essa razão, fica mais do que justificada a eleição da entrevistada de hoje para tratar do assunto. O acordo de leniência da LAC é uma figura jurídica que foi utilizada diversas vezes no âmbito da Operação Lava Jato como forma de complementariedade e integração aos acordos de delação premiada lá firmados por pessoas físicas, visando alcançar também as pessoas jurídicas que passaram a colaborar com as investigações. No entanto, após a sua celebração e com o avanço dos endereçamentos jurisdicionais dados a cada uma das situações ocorridas, sobrevieram graves impasses jurídicos. E é a respeito da forma como foram tratados os primeiros questionamentos judiciais a respeito, que convido a nossa entrevistada a nos brindar com o seu relato. Seja bem-vinda, desembargadora Vânia. Muito obrigada, eu agradeço o convite, imenso prazer estar aqui nesta conversa informal, tratando de um assunto tão importante, mas ao mesmo tempo tão complexo, né, ainda em elaboração toda esta doutrina. Estou à disposição. Desembargadora, a senhora poderia nos relatar como foi como surgiu esse primeiro caso, né? Como foi a apreciação, sem ter nenhuma referência jurisprudencial a respeito? Exato, foi realmente um processo complexo em que havia um pedido de uma empresa envolvida na Lava Jato, na Operação Lava Jato, de ser excluída de uma ação de improbidade, porque ela havia firmado um acordo de leniência com o Ministério Público, isso dentro de uma ação de improbidade administrativa, né? O pedido de exclusão na ação de improbidade administrativa. E só o Ministério Público concordava com essa exclusão, porque havia firmado o acordo de leniência, a União não concordava, dizendo que naquele acordo de leniência não havia uma previsão do pagamento da integralidade ou na integralidade do ressarcimento do dano, né? E essa é uma questão muito delicada na ação de improbidade, já que não se pode abrir mão do ressarcimento integral do dano. Então, nós tínhamos, de um lado, o Ministério Público tendo firmado o acordo de leniência, a empresa pedindo a sua exclusão da ação de improbidade em face desse acordo e a União não concordando. Então, nesse primeiro caso que foi julgado, era um agravo de instrumento, muitas questões tiveram que ser examinadas, né? Tiveram que ser enfrentadas, porque realmente não havia nada quanto a esse aspecto, até porque a lei de improbidade administrativa, naquele momento, era absolutamente, na lei, era absolutamente impossível qualquer forma de transação, né? Então, esse foi um aspecto muito importante em que eu comecei exatamente o meu voto desenvolvendo esta questão para acabar admitindo esta possibilidade de uma negociação. Depois, em 2019, a lei, se eu não me engano, 13.964,
ela alterou o artigo 17, o parágrafo 1º da Lei de Improbidade, para admitir, ela chama de um acordo de não persecução civil, no âmbito da ação de improbidade administrativa. Mas, naquele momento, o dispositivo, era expresso no sentido da impossibilidade deste acordo, de qualquer transação. Então, o que eu comecei examinando era o momento em que foi editada a Lei de Improbidade Administrativa, em 1992, em que não se admitia qualquer forma, por qualquer modalidade que fosse, abrir mão do interesse público, a supremacia do interesse público, e não se poderia negociar de forma alguma, qualquer aspecto nesse sentido. E aí eu fui demonstrando que, posteriormente, inclusive no processo penal, que cuida de bens mais sensíveis à sociedade, admitiu a transação, admitiu o acordo de colaboração premiada, e dentre outros diplomas legais que foram admitindo, inclusive o Ministério Público, a Ação Civil Pública, podendo também transacionar, para dizer então que não se justificava mais que a Lei de Improbidade não admitisse qualquer forma de transação, e para admitir, então, o acordo de leniência como uma dessas possibilidades de transação. Com isso, então, a possibilidade do acordo de leniência no âmbito da ação de improbidade. E o outro aspecto ali que eu enfrentei, uma questão que ainda é bastante debatida, é bastante controversa, quanto à legitimidade, porque a lei que cuida do acordo de leniência, ela menciona a legitimidade ativa para firmar este acordo da Controladoria Geral da União, e o Ministério Público foi quem havia firmado aquele acordo de leniência. E eu entendi naquele momento que esta possibilidade, ou essa legitimidade está sob a reserva legal, ou seja, só a lei pode alterar órgãos ou instituições a firmar esse acordo de leniência, e que o Ministério Público Federal, então, não possuía esta legitimidade. E isso não é nem em face de uma literalidade excessiva da norma, ou restringindo excessivamente, mas, na verdade, o que me pareceu ali, e realmente isto ficava até bem claro, é que aquele acordo de leniência, naquele acordo de leniência não se podia afirmar que estivesse prevista a integralidade do dano. O próprio Ministério Público ressalvava que diferenças poderiam ser buscadas ainda, E com isso, o que aconteceu depois deste julgamento é que aquela empresa procurou a Controladoria Geral da União, que com a participação de outros órgãos, então, firmou esse acordo de leniência, e diga-se num valor bem mais elevado daquele que havia sido firmado. E após, então, esse acordo de leniência, é claro que isso não foi de uma forma imediata, acho que mais de um ano depois desse julgado, aquela empresa trouxe o acordo de leniência, a União pediu, então, a extinção em relação àquela empresa da ação de improbidade, o que foi deferido com, inclusive, o levantamento da indisponibilidade de bens. Uma questão, só fazendo esta ressalva que me parece importante, que ainda está em discussão, porque posteriormente ingressou nos autos a Petrobras, querendo dizer, ou afirmando, enfim, que aquele acordo, ela não poderia afirmar que a integralidade do dano estivesse sendo ali ressarcido. Então já houve uma outra discussão em relação a esta exclusão daquela empresa e da própria disponibilidade dos bens. Podemos até prosseguir falando sobre isso, se houver interesse, mas em princípio aquele primeiro agravo que tratou do assunto foi mais ou menos isto o que aconteceu. E nesse voto, eu tive a oportunidade de lê-lo quando estudava para o início do meu projeto de mestrado. Eu lembro que a senhora concluiu pela necessidade de se prestigiar o princípio da segurança jurídica
não foi? Exato, exatamente. Esse foi um dos aspectos que me pareceu muito importante, porque a questão que se põe é a seguinte, né? Se a lei incentiva o acordo de leniência, claro que não é por nada, ela está buscando informações que possam levar a outros processos, a outras investigações, a outros atos de improbidade administrativa ou até mesmo no âmbito penal. Então, se a lei incentiva esse acordo, ela não pode deixar isto sob uma forma precária, né? Esse acordo tem que ser envolvido em uma segurança jurídica, até que para que dê segurança à empresa de firmar esse acordo. Esse me pareceu um aspecto muito importante, porque se não há essa segurança de que firmado o acordo de leniência, a empresa será excluída da ação de improbidade, então qual o interesse que ela terá em firmar um acordo de leniência se ela continuará respondendo por aqueles atos? Né? Então, esse, sem dúvida, foi um argumento que me pareceu muito importante, a questão da segurança jurídica com quem firma o acordo de leniência. E, desembargadora Vânia, a senhora considera que atualmente, independentemente da superveniência ou não de uma nova lei a tratar do tema da improbidade administrativa, exista já um ambiente jurídico que propicie mais segurança jurídica para os acordos de leniência? Seja porque, a partir dessas respostas jurisdicionais que vêm sendo dadas, né, a esses impasses, seja a partir de iniciativas de aproximação e integração, como se viu de determinados setores, como a CGU, a AGU, o TCU, ou mesmo a partir dos estudos científicos e produção acadêmica que trataram desse tema? Será que está mais seguro hoje? Eu não conseguiria responder com absoluta convicção esta indagação. Talvez em alguma situação menos complexa do que estas ações de improbidade que têm se apresentado no âmbito da Operação Lava Jato, até possa se dizer que sim, né, que já temos uma estrutura, uma doutrina melhor elaborada, alguns princípios já estabelecidos e até mesmo aquela alteração legislativa que eu mencionei, que permite agora, então, acordos, né, dentro da ação de improbidade, o chamado acordo de não persecução civil. E o Ministério Público tem firmado acordos de não persecução civil em ações de improbidade administrativa. O que acontece, e por isso eu dizia, não consigo responder com absoluta segurança a esta pergunta, é porque nestas ações nós temos, como eu dizia, naquele caso a União propôs a ação, a União pediu a extinção da ação, mas em seguida ingressou no feito a Petrobras, dizendo que ela é que foi prejudicada, que ela que deve ser indenizada e que aquele valor talvez não correspondesse ao valor integral do dano. Então aí surgiu uma nova questão, né, muito importante. No caso, eu não admiti, eu mantive a extinção da ação em relação àquela empresa. Então, naquele processo, um dos argumentos muito importantes foi exatamente o princípio da segurança jurídica, o princípio da boa-fé e o princípio da proteção da confiança de quem firma o acordo de leniência. E a Petrobras tem recorrido destas decisões. A discussão, aliás, está sendo travada em um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Já existem algumas manifestações. Há uma primeira manifestação do ministro Herman Benjamin, dizendo que se a Petrobras não concorda com o acordo de leniência ou por qualquer motivo ou de qualquer forma queira impugnar, ela deve fazê-lo em ação própria. Mas há uma outra ação, eu vou ver se eu localizo aqui o número desta ação, que está suspensa por pedido de vista de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, e nesta ação o Superior Tribunal de Justiça está entendendo sim que é possível ali na ação de improbidade a Petrobras impugnar o acordo de leniência e manter, inclusive, a indisponibilidade de bens. Este
é o RESP 1.890.353, o relator é o ministro Herman Benjamin. Houve um voto vista do ministro Og Fernandes, que foi acompanhado pelo relator, inclusive alterando parcialmente o seu voto, e aí foi interrompido por mais um pedido de vista, agora do ministro Mauro Campbell. Então, a questão realmente não está esclarecida ainda. E isso é muito importante para firmar esses contornos, né, do Instituto, como a pergunta faz referência, porque, nesse caso, se houver realmente a possibilidade dessa impugnação, se houver a possibilidade de se manter a empresa leniente na ação de improbidade, realmente o Instituto, me parece, fica bastante prejudicado em termos de segurança jurídica, mas a matéria ainda está em discussão. Em todo caso, nós temos vários processos na turma em relação a também outras empresas, mais ou menos na mesma situação, e a posição da Petrobras tem sido a mesma, e ela está levando todas essas situações ao Superior Tribunal de Justiça. Então, penso que em breve talvez tenhamos algum precedente que decida esta questão, mas por enquanto não há segurança para esta resposta, não. E a minha próxima pergunta diria respeito à jurisprudência do STJ, que a desembargadora Vânia já contemplou nos comentários da resposta anterior dessa nossa conversa. Mas eu tenho visto, desembargadora Vânia, o STF se pronunciando também a respeito de algumas questões relativas a acordos, o julgamento, interseção de instância penal e civil em âmbito de improbidade administrativa. A senhora considera que esse seja um dos passos no sentido de se conseguir construir um ambiente com mais segurança jurídica a respeito da matéria? Eu penso que sim, eu até acho isso muito importante. Eu acho que o julgado a que foi feito referência, aquele caso do deputado Fernando Capeça, é isso? É um julgado bem recente, até se for o caso, posso até localizar o número aqui, em que ali o Supremo fez uma construção muito interessante, inclusive trazendo contornos de tipificação penal para a ação de improbidade, né? Dizendo que seria uma subespécie do gênero penal ou ação de improbidade, então com a aplicação de alguns princípios, me pareceu bem interessante, sim, aquela construção, e me parece que isto sim pode gerar uma segurança jurídica maior, né? Ali, na verdade, são aspectos do próprio Instituto que estão sendo definidos pelo Supremo Tribunal Federal. Em especial com relação à ação de improbidade, mas que afeta diretamente esse tema do acordo de leniência, né? Sem dúvida. E é justamente essa independência de instância e essa existência de vários legitimados para tratar da matéria da improbidade, né? Então afeta a matéria da ação da lei anticorrupção de que trata o acordo de leniência, que acaba por gerar essa insegurança jurídica. Exato, e nesse julgado, me permite interromper um pouquinho, nesse julgado que eu fiz referência, que é o caso Fernando Capês, inclusive ali nessa argumentação há uma relativização do princípio da independência das instâncias, né? Ele aplica decisões no âmbito penal para ação de improbidade através daquela construção que eu referi há pouco. Esse é um aspecto que me parece muito importante também, merece ser ressaltado. Vem trazendo toda essa discussão sobre o princípio do ne bis in idem. Exatamente. Para acarretar essa maior segurança jurídica. E a senhora entende que seria possível, de alguma maneira, compatibilizar essa atual sistemática de absoluta independência entre instâncias de órgãos da administração nessa matéria de direito administrativo sancionador, com uma ideia de balcão único de negociação ou de acordos, né, a respeito da matéria
do acordo de leniência e improbidade? Me parece que o caminho é esse, sim, né? E eu penso que toda essa discussão que acontece, né, claro que é uma discussão muito complexa, mas porque envolve uma série de leis, são vários diplomas legislativos tratando do assunto, e diplomas que foram editados em momentos diferentes, né? Então, como eu dizia há pouco, na Lei de Improbidade de 92, não se admitia, né, nem de longe falar em conciliar a respeito de interesse público. Então, foi preciso colocar, desenvolvendo, inclusive, uma doutrina no sentido da existência de um microsistema, né, de combate à corrupção. Então, me parece que isto tudo está sendo, sim, através da jurisprudência, firmado, entrelaçados, né? E não podemos esquecer também que há um projeto de lei alterando a lei de improbidade administrativa, que foi aprovado pela Câmara, agora foi aprovado pelo Senado, também tudo muito rapidamente, e volta para a Câmara por algumas alterações, e o que se tem, a previsão que se tem é de que também seja aprovado rapidamente, e para a maioria dos juristas, representa um retrocesso lamentável até esta alteração. Então, talvez tudo que estejamos conversando aqui tenha que ser revisto, né, a partir de novos dispositivos legislativos. Porque ainda que esse projeto de reforma da lei de improbidade não diga respeito diretamente à lei anticorrupção, ela pode implicar duramente no efeito, na tratabilidade do próprio acordo de leniência. Seria isso, desembargadora? Eu penso que sim. O que tudo dessa intersecção, né, de diplomas legislativos, me parece que algumas coisas restam bem esclarecidas. Por exemplo, a necessidade, seja qual for o instrumento, o acordo de leniência, o acordo de delação premiada, o acordo de não persecução cível, não se pode abrir mão, de forma alguma, do ressarcimento integral do dano, né? Então, o que se pode abrir mão são de penas. E aí vai depender de cada negociação, né? E me parece que todos esses diplomas legislativos admitem essa negociação quanto às sanções de uma forma bem ampla. Só para completar o que eu mencionava antes, até porque é muito interessante mesmo a argumentação desenvolvida, o caso do deputado estadual Fernando Capês, é a reclamação 41.557, em que houve aquelas afirmações do Supremo Tribunal Federal, flexibilizando, inclusive, a independência entre as instâncias. Esse é um aspecto que me parece bem importante para ser mencionado. E ainda, desembargadora, com relação a esse projeto de alteração da lei de probidade que a senhora referiu, há uma tendência a uma forte flexibilização das penas e uma maior dificuldade de se penalizar efetivamente, segundo o projeto que se tem acompanhado. Na verdade, ali se cai por terra uma série de construções jurisprudenciais, principalmente do Superior Tribunal de Justiça, né? Então, a questão da culpa, não irá existir mais a improbidade de forma culposa, e não se admite mais o dolo genérico, como era consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, né? Vai se exigir agora o dolo específico. E sabemos todos, né, que o dolo específico realmente, a prova fica bastante dificultada, né? Então, por isso, esse é um dos aspectos mais importantes em que se afirma o grande retrocesso, né? E a preocupação que há também quanto aos processos julgados, né? Porque aqui também me parece que, sendo promulgada esta alteração, terão que ser revistos os processos que já foram julgados. Esse é o caráter penal aqui também da ação de improbidade, né? Exatamente. E essa flexibilização, essa maior dificuldade em se penalizar, vai tornar o
acordo de leniência muito menos usual, na sua opinião? Aí eu não saberia dizer porque talvez até em face exatamente da dificuldade, né, em comprovar que houve a prática de um ato de improbidade, a parte prefira enfrentar uma ação de improbidade, né? Então, na verdade, aqui talvez o que se falando, né, se tratando de atos de corrupção, talvez tenhamos que apostar mais na esfera penal, no acordo de colaboração premiada, que aí sim terá repercussões na esfera civil, né? Enfim, tudo isso ainda são cogitações a partir de uma nova lei ou de uma operação legislativa que virá, acho que brevemente. Que seria um grande retrocesso indireto no próprio combate à corrupção, né? Sem dúvida, porque sem dúvida. Os acordos de leniência, assim como os de delação premiada, são os elementos que possibilitam que se desbaratem grandes esquemas, né, inatingíveis pela via só tradicional da produção de prova e persecução, seja criminal ou civil, não é? Exatamente, afastando o interesse em firmar esses acordos, se perderia, né, todo este avanço que houve nesta matéria, desde o acordo de colaboração premiada. Seria um grande retrocesso. Sem mais dúvida. Uma das dificuldades que se tem nesse tipo de acordo, né, que já é tão difícil. E desembargadora Vânia, na sua opinião, essa nossa arraigada cultura de compreensão de uma absoluta indisponibilidade do interesse público, frente ao fato de serem muito recentes as primeiras previsões legais a respeito da consensualidade administrativa, e essa forte resistência que ela apresentou, até mesmo pelo temor né, dos agentes públicos de usarem o acordo, usarem a via negocial, é uma das causas também que traz dificuldades para o próprio acordo de leniência da LAC? Não saberia responder com segurança esta questão, porque o que nós temos assistido é principalmente o Ministério Público, né, firmando esses acordos. A CGU no âmbito da ação de improbidade administrativa. E eles têm se assegurado, né, da participação, né, de órgãos internos, inclusive o Ministério Público Federal. Sabemos que tem uma Câmara que homologa ou não esses acordos, eles são tratados previamente. Da mesma forma, a Controladoria Geral da União também envolve nos acordos de leniência a própria Petrobras, a União, o Tribunal de Contas também, todos são convidados ou foram convidados nos acordos que foram firmados a participar da própria negociação, né, e dos esclarecimentos, enfim, dos cálculos dos danos causados. Então, me parece que esses cuidados, eles dão segurança aos agentes públicos, né? Então, talvez não tenha essa dificuldade, não, mas também não saberia responder com muita segurança, não. Que talvez esse princípio da supremacia e absoluta indisponibilidade de interesse público já não seja tão absoluto assim. Já não é mais um dogma, né, tão inafastável como era, sem dúvida nenhuma. O que nós permanecemos hoje como dogma é o ressarcimento integral do dano. Esse ainda permanece incólume. Isso, são os novos caminhos do direito administrativo, né, que essa disciplina tem tomado, né, uma moderna concepção nessa relação entre a administração pública e o administrado, né, que já está se refletindo inclusive na legislação, que traz previsões específicas, como foi a lei de mediação, né, no histórico, depois a lei do CAD, e para evoluirmos então para o acordo de não persecução civil e não persecução penal, e esse acordo então do nosso tema, que é o do nosso podcast, que é o acordo de leniência. E também temos as
diretivas que a própria LINDB traz desde 2018, né, que é a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, instando e fomentando a consensualidade na administração pública, não é? Exato, esse dispositivo tem sido bastante utilizado nas petições, sim, tem sido bastante invocado. E agora eu pergunto para a nossa coordenadora aqui do SISTICOM, né, tratando então desses novos caminhos da consensualidade no direito administrativo, a senhora entende que o judiciário pode contribuir para essa evolução? Qual seria o papel do judiciário, ou de que maneira ele pode contribuir com esse ITER que tem se visto? Sem dúvida, o judiciário tem um papel muito importante, inclusive na própria desjudicialização dessas ações, né? E o sistema de conciliação, ele tem aptidão para estas soluções. Nós, agora no SISTICOM, estamos trabalhando muito com o processo estrutural, né, tentando identificar, até através da inteligência, identificar algumas ações de massa, por exemplo, das ações relativas aos vícios construtivos, projeto Minha Casa Minha Vida. Então, o que se percebe é que estas ações de forma individual não solucionam o problema. Então, a ideia é tratar isso de uma forma estrutural. Nós, inclusive, já tivemos uma reunião, ou foi instituída através de uma resolução da presidência do tribunal, o Fórum Interinstitucional da Moradia, né, trazendo exatamente para uma mesa, a exemplo, na verdade, o exemplo é o Fórum Interinstitucional Previdenciário, que tantas questões resolveu com tanto êxito, né, tantas questões envolvendo principalmente beneficiários da Previdência, questões, eu como estava no COGEF até o início do ano, posso falar nessa pandemia, questões como auxílio emergencial, que se tratou ali a questão das perícias, né, que foram paralisadas, os precatórios também, que se conseguiu, inclusive, que os precatórios fossem pagos diretamente por TED na conta dos beneficiários. Enfim, foram questões bem tópicas, assim, e que foram solucionadas neste fórum. Então, foi instituído o Fórum Interinstitucional da Moradia, envolvendo a Caixa Econômica, envolvendo o Ministério Público, a Defensoria Pública, os advogados, enfim, uma série de órgãos, de instituições voltadas a este direito social, né? Então, nós já tivemos uma primeira reunião, que todos se apresentaram, todos falaram ali dos seus objetivos, já temos uma outra reunião marcada exatamente para tratar de alguns assuntos de forma estrutural, como um problema estrutural, né? Já que, como eu dizia, constatou-se que as ações individuais nessas situações não resolvem. Então, me parece que a conciliação nessas questões tem um papel realmente muito importante e deve ser utilizado, deve ser desenvolvidas essas políticas de conciliação. Também temos agora a justiça restaurativa, né, que promete uma nova forma de justiça, um projeto muito bonito também que está sendo desenvolvido. Recém foi editada uma resolução da presidência do tribunal, também estruturando nossa justiça restaurativa. Então, temos uma série de projetos nesse sentido, tentando tratar, né, de uma forma bem mais ampla, envolvendo todos os autores, afastando um pouquinho do caso concreto da ação individual. Desjudicializando, né? E prestigiando a solução das próprias partes, né? Exatamente. E nas hipóteses em que essa desjudicialização não é possível, né? Ou a celeuma judicial já está criada, o papel do judiciário em prestigiar eventual acertamento, como foi essa hipótese desse primeiro julgado de que nós tratamos lá no início da entrevista, para a senhora, lhe parece que possa ser uma das posturas fundamentais do Poder Judiciário para garantir uma maior segurança jurídica e, com isso, uma maior pacificação social? Eu penso que sim, né? A pergunta se dirige a controvérsias já instauradas, né?
por exemplo, nesses processos que eu mencionava há pouco, que envolvem direito à moradia, né? O programa Minha Casa Minha Vida é um exemplo bem ilustrativo disso. Então, uma das questões que está se tentando resolver, como eu disse, nós temos uma reunião marcada, e esse é um dos temas que está na pauta, de fazer uma perícia para um determinado condomínio, um determinado conjunto de moradias, uma só perícia, né? Porque cada processo, um perito, uma despesa com perícia, talvez um laudo um pouco diferente. Então, essas questões sendo tratadas realmente de forma estrutural para que se possa chegar a um denominador comum da forma mais célere e menos dispendiosa possível, né? Então, eu penso que sim, penso que a resposta é positiva. Desembargadora Vânia, foi uma honra e um grande prazer conversar com a senhora. Tiro daqui excelentes lições, como de todas as aulas que assisti da senhora, e lhe agradeço muito mesmo. Eu agradeço, como eu disse, muito honrada com o convite, um prazer, uma satisfação imensa poder conversar um pouquinho. Agradeço a Images também por esse projeto tão bonito que nos coloca, né, ao par de questões complexas, questões debatidas, questões sempre contemporâneas, né? Isso é muito importante e me sinto muito honrada de ter participado. Uma conversa muito agradável, Aline. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez, desembargadora. Eu também agradeço a Imagens pela oportunidade, agradeço a todos os que ouviram esse podcast, convido-os a conhecer os podcasts anteriores, que estão com excelentes temas. Tem sido muito comentados mesmo. Muito bons, né? E atentos para os próximos, né? Estamos ansiosos para saber quais serão os temas, com certeza. Temas não faltam, né? Não, e que vale muito obrigada, a pena. Eline. Muito obrigada. Um grande abraço a todos. Outro. Tchau, tchau, gente. Imagens Podcast.